Bom, nós vamos falar um pouquinho do uso do amplificador MOSFET, particularmente o Common Source, com um recurso chamado carga ativa. Então, basicamente, se você pegar um MOSFET e fizer isso, ó, aqui é o source, aqui é o dreno e aqui é o gate, e juntar um com o outro, isso aqui de certa forma se comporta como um resistor, como uma carga, com uma certa tensão e passando uma certa corrente. O resistor sozinho, a gente sabe que a curva V por I é uma reta, onde I é simplesmente V por R. Aí você vai perguntar, mas por que eu teria o trabalho de substituir um resistor por um MOSFET? É muito mais complicado. Na realidade, é muito mais fácil você fazer em circuitos integrados transistores, particularmente MOSFETs, do que resistores. Então, se você pode substituir uma estrutura resistiva por um MOSFET gate, dreno em curto, você vai ter uma tremenda de uma vantagem. O que acontece se você faz esse curto aqui? O gate e o dreno estão curto-circuitados. Isso significa que VGD vai ser igual a zero, certo? VGD vai ser igual a zero. A tensão gate e dreno vai ser a mesma, né? Então a queda vai ser zero. Ou seja, isso significa que VGS, porque VG é igual a VB, isso significa que VGS também é igual a VDS. Uma vez que gate e dreno são iguais, VGS é igual a VDS. Agora, olha que bacana, como você sabe que o teste de saturação VDS é maior ou igual VGS menos VT, como você sabe isso, e VDS e VGS são iguais, eu vou cortar esses dois, ou seja, 0 é maior ou igual a menos VT. É óbvio que o 0 sempre vai ser maior que o número negativo. Em outras palavras, ele está sempre saturado. Isso chama-se saturação por hardware, ou seja, tem um fio que está forçando o seu MOSFET enhancement a ficar sempre saturado quando você faz isso. Então, se você for comparar, a curva do seu resistor V para I é assim, e a curva do seu enhancement aí, ó, é um negócio assim. Só lembrando, né? O enhancement tipo N tem uma curva daquele jeito. Como é que você usa isso na prática? Em vez de você ter um amplificador assim, ó, VI, VO, sinal entra no gate e sai no dreno, common source, você vai substituir isso por um circuito assim, ó. Vai colocar aquele curto aqui. Tá vendo? Agora, com apenas 2 transistores, com apenas 2 MOSFETs, eu consigo fazer um bom amplificadorzinho. O ganho não é lá essas coisas, como a gente falou, os FETs têm uns ganhos relativamente pequenos, mas você consegue, com um chip CD4007, só com 2 transistores, você já consegue ter um amplificador. Como é que é a curva, a load line, a curva de carga, reta de trabalho desse dispositivo? É um negócio assim, ó. Você sabe que o transistor está assim, essa é a curva naturalmente do transistor de baixo, e a curva do transistor em cima é um negócio assim, ó. É um negócio assim. Esse azul é esse aqui e o branco é o de baixo. Aí você vai perguntar, por que está trocado? Por que houve essa inversão, esse espelhamento daqui para cá? Pelo seguinte,
VDS2, que é essa tensão aqui, ó, VDS2, VDS1, VDS2 vai ser igual ao VGS2, que é igual a VDD menos VDS1, certo? VDD está aqui em cima, VDS1 está aqui, e VGS2 é isso aqui, é igual ao VDS2. Quando que o transistor 2, que é o que está em cima, está on? A gente sabe que está saturado, mas quando que ele está on? Quando o VDS2, que é igual a VGS2, é maior que a tensão de threshold. Agora eu substituo, eu escrevo VDS2 aqui, essa expressão, VDD menos VS1 tem que ser igual a, tem que ser maior do que VT. Consequentemente, VDD menos VT tem que ser maior que VDS1. Então, olha aqui, ó. Isso significa o seguinte: esse ponto aqui é VDD menos VT. Você vai perguntar, mas por quê? Isso aqui é a curva VT. Se você colocar um menos na frente dessa curva, ou seja, se você colocar esse menos nessa expressão, essa expressão fica assim. E se você somar VDD, o negócio vai vir parar aqui, né? Por isso que ele ficou com aquele shape. Bom, o modelo de pequenos sinais desse negócio, do transistor de cima que está em curto, é um negócio assim, ó. Eu tenho aqui a minha fonte GM-VGS. É importante eu desenhar nesses circuitos o RDzinho. Se você ignorar esse RDzinho, os seus resultados ficam sem nexo, né? Aqui é o source, aqui é o dreno e aqui é o nosso VGS. Como eu tenho um curto entre o gate e o dreno, eu tenho na realidade isso aqui, ó. Gate e dreno, eu tenho esse curto aqui. Então, esse que é o desenho do meu circuito. Isso aqui, ó, eu posso desenhar de uma forma mais simples, simplesmente como sendo uma fonte de corrente em paralelo com um RD, essa resistência aqui, e essa fonte é GMV, uma fonte controlada por essa tensão. Isso é o que está substituindo, né, o seu resistor com vantagens em relação a usar aquele resistor. Como é que a gente faz a análise dos dois agora? Esse aqui é o transistor 2 e esse é o transistor 1. Isso aqui é o VDS1, isso é o VDS2. Então, primeira coisa que a gente percebe, a corrente de dreno do de baixo é igual à corrente de dreno do de cima, porque eles estão pendurados um no outro. Nós também percebemos que a tensão gate source do de baixo, ó, que é isso aqui, VGS1, é simplesmente meu VG, que é essa fonte DC que eu coloquei aqui. O que mais a gente pode dizer? O nosso VDS2, que é esse aqui em cima, é igual ao quê? É também igual ao nosso VGS2, como nós vimos gate e dreno estão interligados. E o nosso VDS1, que é a tensão aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser tudo menos esse pedacinho aqui, né? Tudo menos esse pedacinho. Ou seja, vai ser tudo que é o VDD menos VDS2. A gente vai supor, né? Esse a gente sabe que está saturado. Como a gente quer que isso aqui seja um amplificador, nós vamos querer que o de baixo também esteja saturado. Senão não tem sentido. Então nós vamos supor, né, que ambos estão
em saturação, que é a região boa, né, para o MOSFET operar como amplificador. Em triodo não presta. A gente vai escrever então, a corrente ID1 é K1 VGS1 menos VT ao quadrado, e a corrente de dreno do segundo, que é igual, né, as duas são iguais, é igual a K2 VGS2 menos VT ao quadrado. Esse VGS1, a gente acabou de falar que é o VG, né? Essa fontezinha DC que eu coloquei aqui. Ou seja, K1 VG menos VT ao quadrado. O que eu faço com isso? Eu uso essa expressão e eu igualo as duas expressões ali. Ou seja, K1 VG menos VT ao quadrado é igual a K2 VGS2 menos VT ao quadrado. O VT dos dois é igual, né? A gente vai usar os mesmos transistores. O que vai acontecer aí? A gente vai, vamos chamar inclusive VT1 e VT2 aqui, um caso mais geral, supondo que não são os mesmos, né? Se você fizer isso aí, você vai achar que o VGS2, se você isolar, que é essa tensão aqui, ó, que é igual a essa, os dois fios estão em curto, vai ser simplesmente raiz de K1 sobre K2, que multiplica VG menos VT1 mais VT2. Então, aí fizemos um caso mais geral que os dois transistores são iguais. Mas você também sabe que esse VGS2 é igual ao VDS2, né? O dreno e o gate estão interligados. Com isso, você vai poder escrever o seguinte, considerando também que VDS1 é VDD menos VDS2, você vai poder escrever a seguinte expressão. E o que vai ser o VDS1? VDD menos VT2 menos K1 sobre K2 VG menos VT1. Ele está na verdade saturado, o de baixo, se VDS1 é maior ou igual que o VGS1 menos VT1. É o que acontece. Esse VGS1 é a própria fonte, né? VG menos VT1. Então, se eu tiver essa expressão, esse está saturado. E aí esse negócio vai funcionar como amplificador. Além disso, eu tenho que garantir, óbvio, né, que o VGS1 também tem que ser maior que o VT1. Porque é um NMOS, ele só vai funcionar se ele tiver... Aqui é V, desculpa, aqui é V por I. Ele só vai funcionar se eu tiver uma tensão acima de VT. Então, esse aí é mais ou menos a história de como que funciona esse circuito em termos de polarização, como que você garante que os dois transistores estejam on. Fazendo agora pequenos sinais, né, do nosso active load aqui. A gente sabe que o GM1, que é a transcondutância do transistor de baixo, é a derivada, né, 2K1 BGS1 menos VT, e a transcondutância de cima, que é o que está com o curto, é 2K2 VGS2 menos VT. Aqui é VT1 e aqui é VT2. Bom, montando pequenos sinais, isso aqui vai ser o seguinte. O de baixo é assim, gate 1, dreno 1, source 1, aqui é VGS1 e aqui é GM1, VGS1, e esse é o RO1, certo? E em cima eu estou pendurado esse cara aqui, que nós vimos que é simplesmente uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor RO2. Sobre ele eu tenho V e aqui eu tenho GMV.
GM VGS2. E esse aqui é o VGS2, né? E aqui, que é o gate dele, né? O gate 2, eu estou aterrado, certo? Bom, é óbvio que aqui eu tenho o sinal de entrada, tá vendo? Eu tenho o sinal de entrada e bem aqui eu tenho o sinal de saída, certo? Eu posso redesenhar isso aí, fica mais fácil, em vez de ficar de pé assim. Então esse é o desenho de pequenos sinais, ó. Essa fonte de corrente está jogando corrente para cá, logo ela aparece, né, em posição inversa daquela lá. Vê se você concorda. Esse fio é o mesmo que esse, então esse negócio dobra. Essa aqui é a impedância de saída do primeiro transistor e essa do segundo. E você vê que esse aqui é o gate, aqui é o source 2, né? Essa tensão aqui é o VGS2. Você percebe que o mais está aqui na traseira da fonte de corrente, ó. Por isso que ele aparece aqui. Então, se certifica aí de que está certo esse negócio. É óbvio que fonte de corrente você pode, como se diz, combinar. Isso aqui então vai ser GM1 VGS1 menos GM2 VGS2. Você vai combinar. E você também pode combinar, deixar mais fácil ainda, esses dois resistores como sendo o paralelo de RO1 com RO2, certo? E o nosso VGS1 também é a impedância de entrada, também é a tensão de entrada VIN. Se você fizer isso, você vai ver que o nosso VIN é o nosso VGS1 e o nosso VO é o próprio VGS2. Olha aqui o VGS2, está aqui, ó. VGS2, ele está aqui, ó, em relação aliás, ele é negativo, né? Isso aqui é o VGS2, daqui para o ground e daqui para o ground o VO. Como o menos está encostando, vai aparecer o sinal negativo. Então, o VO vai ser simplesmente essa fonte de corrente em cima desse resistor. Ou seja, GM1 VGS1 menos GM2 VGS2 vezes o paralelo RO1 paralelo com RO2. Por isso que se não tivesse esse RO2 aqui, não ia dar certo. Com menos ali, né? Porque a fonte de corrente quer jogar o mais aqui, mas o meu mais na convenção está aqui em cima. Substituindo VO por VI, né, colocando aí as tensões direitinho, você vai ter que esse negócio essa expressão aqui, ó, menos RO, o paralelo dos dois resistores, RO1 e RO2, vezes GM1, e embaixo vai aparecer 1 mais o paralelo dos dois, RO1 e RO2, só que agora multiplicado por GM2. Bom, isso aqui você pode simplificar, né? Isso aqui é muito maior do que 1, aí vai cortar esses dois resistores, vai ficar aproximadamente GM1 por GM2. Aí você pergunta, mas como é que eu consigo mexer no GM1 e no GM2? Aqui, ó, se eu escolher transistores com Ks e com VTs diferentes, eu consigo ter um ganho que eu desejo. Isso na prática, GM1, GM2 é igual a menos o K1, K2, se você usar transistores diferentes. Também você pode escrever, né, quem for aí para a geometria do dispositivo, o W sobre L do dispositivo de cima, W sobre L do dispositivo de baixo. Então, se o dispositivo a grosso modo, se o dispositivo de cima, se o dispositivo de baixo aqui for bem largão, bem mais largo, e esse aqui for fininho, você vai ter um ganho grandão, certo? Esse aí é o princípio do active load.